Então, a criatividade para ataques cibernéticos no Brasil sempre foram os mais espetaculares, claro que com foco muito grande na questão de fraude. A guerra cibernética, ela já acontece há muitos anos. O Oriente Médio tem exércitos de hackers, assim como os Estados Unidos também tem, o Brasil também tem, que participam no desenvolvimento de armas cibernéticas, cyber weapons. No futuro breve, você não precisaria mais disparar um tiro para você derrubar um país. E os ataques cibernéticos, eles sempre foram, nós chamamos de early warning, ou seja, sempre foram um aviso antecipado de coisas reais que vão acontecer. Eu era diretor de segurança cibernética na Microsoft Brasil. Inúmeros casos eu ouvi falar do mercado de ataques do tipo ransomware, por exemplo. Assim como existe a aeronáutica, o exército, a marinha, aqui tem a defesa espacial e a defesa cibernética. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Falando de Fraude, o episódio 105. O seu podcast joga luz em toda a tecnologia, em toda a cibersegurança, e a gente está com um projeto de mapear o mundo em cibersegurança. Nós já começamos por Angola, temos episódios para gravar no Chile, e hoje vamos gravar um episódio diretamente de Orlando com um brasileiro que é um especialista há 25 anos que está trabalhando com cibersegurança, há uns 5 anos lá. E hoje comigo aqui, para me ajudar nessa tarefa, uma parte mais técnica da coisa, né? Do podcast. É o meu co-host aqui, o meu amigo pessoal, Rony. Como você está hoje, Rony? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rony aqui no Falando de Fraudes. Galera, hoje o episódio está estratégico, porque esse convidado aqui vai trazer pra gente uns insights de segurança muito legais. Então, se esse episódio aqui te ajudar de alguma forma, se você curtir, curte, comenta e compartilha para ajudar o canal aí. Vamos nessa, doutor. Vamos dar uma pequena apresentação e deixar ele falar sobre ele. Estamos com a gente aqui, diretamente de Orlando, como eu havia falado, o Rafael Grama Zion. Não sei se a pronúncia está correta. Ele tem 25 anos... Zanha. Ele tem 25 anos apenas em cibersegurança. Conta para mais um pouquinho de você, Rafael. Seja muito bem-vindo ao nosso Brasil e ao nosso podcast. Afonso, Rony, audiência, um privilégio. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, direto aqui da Flórida, de Orlando. Realmente, 25 aninhos, né? Me apresento como Rafael Granha, desde 1998, então, na verdade, vai bater há 30 anos aí nessa área. Comecei desde garoto fazendo minhas pesquisas de segurança cibernética, já de formas de pesquisa mesmo, tentando burlar mecanismos já nos anos 90, até para acessar a internet. Então, história não falta aqui de como é que eu consegui sobreviver os primeiros anos sem problemas e chegar até onde cheguei, protegendo grandes organizações, tanto no Brasil, ao longo dos últimos anos, e também aqui nos Estados Unidos, nos últimos 5 anos. Então, é um privilégio estar aqui participando com vocês desse bate-papo e espero esclarecer um pouquinho mais aí do que os entrevistados de outros episódios. Então, a ideia é essa, é compartilhar conhecimento, fazer parte da comunidade. Então, vamos lá. Então, a gente sempre tem aqui um ritual de entregar um presente quando está pessoalmente. Então, já fica um convite aqui, quando você estiver de férias no Brasil, vim gravar pessoalmente, porque sempre a tecnologia se renova, né, Rony? Então, daqui, quando você voltar, já tem coisas novas acontecendo para você vir e receber o nosso presente. E a gente vai começar direto, vamos direto. Brasil versus Estados Unidos. Quem está maduro em cibersegurança cibernética hoje? Olha, acho que eu estava conversando com o Rony no início, né? O Brasil, ele tem uma ausência houve uma ausência de leis por muito tempo no Brasil para conseguir mitigar os riscos de ataques cibernéticos, ataques em geral em fraudes, né? Inclusive o nome é falando em fraudes. Então o Brasil por muito tempo surfou essa impunidade, digamos assim. Então a criatividade para ataques cibernéticos no Brasil sempre foram os mais espetaculares, claro que com foco muito grande na questão de fraude, né? De erro humano, de tentar burlar usuários, enviar aquelas mensagens maliciosas, fazer o ataque de personificação de pessoas, tentando se passar por outras, desde mensagens como a tia do WhatsApp, mãe, irmão, manda um pix para mim, até também a pesquisa de segurança que permite eles também serem criativos na parte de burlar sistemas de pagamento, sistemas financeiros, sistemas de compras, bancos de dados, aplicações e tudo mais. Então, o brasileiro mal intencionado, ele tem sido, a comunidade brasileira mal intencionada, ela tem sido muito efetiva, né, nessas pesquisas. Isso fez, e os Estados Unidos e o resto do mundo, com leis mais agressivas contra qualquer tipo de fraude e comprometimento, já mitigava um pouco esse risco. No Brasil, houve praticamente um incentivo durante muitos anos por ausências de controles e leis nesse sentido.
Então, foi uma festa. E os bancos brasileiros tiveram que investir em mecanismos de segurança mais avançados para lidar com isso, porque não havia forma de achar os culpados e penalizar eles de forma efetiva. Eu participei de inúmeras investigações que tentava descobrir quais eram as quadrilhas, quem eram os atacantes, de quem estava por trás dos ataques, que às vezes desviavam milhões, bilhões de organizações financeiras brasileiras. E a resposta era: olha, chegamos, mas não tem o que fazer. E isso melhorou muito nos últimos anos. Mas acabou criando uma cultura de impunidade, inicialmente, no Brasil, há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, e isso vem amadurecendo com várias novas regulamentações, várias novas leis dentro do Brasil para permitir encontrar esses atacantes. Mas, além disso, também existe a questão legal de pessoas que têm dívida, por exemplo, no Brasil, e depois de 5 anos prescreve. Então, existe quase um estímulo para que o errado aconteça, né? Então, e o Brasil tem uma cultura de você tem que se provar correto primeiro, e não a presunção da boa-fé primeiro, como existe na Europa, Estados Unidos. Claro que isso tem diminuído bastante, o mundo está ficando cada vez mais igual, em vários sentidos, culturalmente falando. Eu fui na Áustria uma vez e eu consegui entrar no metrô sem precisar mostrar nada, só que depois de um tempo começaram a botar a roleta. Então, você vê que com o tempo, infelizmente, a confiança vai ficando cada vez menor, né? Quase um zero trust. Então, no Brasil, existia essa questão da confiança mínima desde o dia zero. Então, O Brasil vai ser difícil chegar ao metrô sem cancela. Eu, em 98, eu vim em Portugal, isso você falou, né? Tinha só pois é. uma cancela sem barreira, né? Mas hoje tem uma forma de você permitir esse tipo de acesso, não confiando, baseado em reconhecimento facial, biometria corporal e tudo mais, né? Mas antigamente era na base realmente da boa-fé. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no Brasil, as falhas, os ataques eram muito mais agressivos. Então, as grandes organizações brasileiras tiveram que investir muito pesado nisso. Então, o Brasil, respondendo a sua pergunta rapidamente, o Brasil era infinitamente mais avançado em segurança digital, por questão de fragilidade de ambiente de usuários e tudo mais. Ó, tá vendo? Pois é. Subestimando o Brasil? Não, jamais. Só que, então, esse cenário super selvagem no Brasil fez com que a gente tivesse todo esse protagonismo em defesa digital. Ela é muito séria. Essa expressão selvagem, essa expressão de ataque selvagem, brasileiro selvagem, eu nunca tinha ouvido, né? Assim, mas realmente eu acho que ela dá um escopo do que o povo brasileiro é, porque nós éramos o quarto, agora somos o terceiro país que mais sofre ataques, né? Exatamente. E sofre ataques, né? Então, a maioria dos ataques são locais, e hoje em dia, com a amplificação de AI para você automatizar tipos de ataques também, aí isso é papo para mais para frente na live, não sei, em outra live talvez. Mas nos Estados Unidos é um pouco diferente. Como tem a regulamentação, como existem muitas leis que protegem instituições contra ataques, nada impede de ter uma agência de investigação, uma empresa localizou um atacante vindo de algum lugar. Ele chama a polícia, entre aspas, e muito rapidamente a lei ela é executada para mitigar esse risco. Então, se encontrou de onde está vindo um atacante, eles já vão atrás. Para quem existe um filme nostálgico demais, maravilhoso, chamado Hackers, um filme de 1995, clássico, que mostra. Pô, esse filme é incrível. Já assistiu, doutor? Hackers? Não assisti. Recomendo, viu? Hackers, Piratas de Computador. O nome era esse. Eu assisti. Tá recomendado. Um grupo de cyberpunks de Nova York, de uma escola, um high school, se não me engano, em Nova York, e eles tinham uma comunidade de cyberpunks, né, de hackers naquela época. Eles adoravam se vangloriar de conhecimento profundo em sistemas operacionais, vulnerabilidades, e existia uma disputa de quem seria o elite, né, o hacker mais genial, né, que conhece as criptografias, consegue burlar e ser criativo. Uma curiosidade rápida aqui, Elite, que ele falou, os hackers tinham mania de colocar os nicknames deles lá com Elite Code, que a gente chama, pegar números e letras e fazer alguma coisa, Elite, aí coloca o 3, o 1, né, aí tem alguma coisa assim. O 0 é um O. Eu tenho uma camiseta de Elite dessa época. Nossa, tá embaçado aqui, mas boa parte desses badges aqui são da DEFCON, um evento hacker que acontece em Las Vegas, que eu vou há mais de 10 anos, e é espetacular como esse Elite Speak, esse código hacker, essa cultura cyberpunk, ela existe até hoje. Ela tem se perdido um pouquinho, mas ela é maravilhosa, porque você andava no meio de pessoas que tinham realmente a paixão pela tecnologia e de descobrir vulnerabilidades. E esse filme, como eu estava te falando, passava isso. E um dos ataques que acontecia no filme, que era, por acaso, tinha relação com petróleo, que eram os hackers tentando, que desenvolveram um malware, né, um vírus, chamado Da Vinci, que tinha como objetivo virar um petroleiro, um navio petroleiro. E aí tinha todo um suspense por trás disso.
E os hackers, eles tentavam decifrar esse vírus, descobriram que era uma outra pessoa que estava tentando, era um traidor, na verdade, um funcionário da própria empresa que tinha implementado esse vírus, e os hackers rebeldes estavam tentando acessar de orelhões os seus notebooks, seus laptops em linha telefônica dos orelhões públicos de Nova York, e a polícia imediatamente localizou o endereço deles e tentava, caçar eles. Então era literalmente um filme de cão e gato, ou gato e rato, de onde eles estavam, a polícia chegava e já tinha fugido, ia para outro lugar. Às vezes pegava na casa de um ou outro que dava mole, tentava acessar um sistema e da casa dele. É, Não, e um detalhe, os hackers hoje, eles têm os atores maliciosos que tem o grupo Spider não sei o que lá, tem vários atores maliciosos que chamam, os Bom, grupos, né? Só isso. que tem underrated groups, que são grupos que não gostam de se aparecer. E- Esses daí que são os mais, esse eu acho que papo são os vai mais longe de hack perigosos. dos dois. Aí já Por quê? Porque descobri que eles se escondem, então é muito mais difícil de saber quem são. E tem o grupo que aparece, que o pessoal monitora, ou seja, os caras estão de olho neles, né? São os Olha, APTs. Tipo os já Black descobri, Cat, já Spider, descobri que, etc. já descobri que o Rafael gosta de hackear nas horas vagas. Gosta disso, né? Então, já Sim, aproveitando que os dois estão falando que não é assunto de hack, eu vou fazer uma propaganda do Falando de Fraudes, que nós já entrevistamos 3 dos maiores hacks do Brasil, que eles se consideram. Entrevistamos aqui o Vanderlei de Abreu, que é o Storni, né? Que já tem um livro, ele hackeou a NASA, quando a NASA era de escada. Nós entrevistamos aqui também o Daniel Nascimento Lofrano, que deixou a Oi uma semana fora do ar. E entrevistamos o último aqui, que é um hacker mais atual, que é o Ataíde Júnior, que também hackeou a NASA, e ele trabalha com o Bug Bounty, que é uma empresa grande aqui. Então a gente também traz esse tipo de pessoas. E o Rony, né? Aqui falou em hackeamento, ele já ficou mais entusiasmado É com que o assim, programa, né? o meu perfil é mais de defensive security do que offensive. Então eu tenho que lidar o tempo todo com agentes, né? Mas, pessoal, vamos puxar aqui rapidinho, um A momento jabá. segunda doutor. pergunta aqui, Doutor, além... rapidinho, 30 segundos, pessoal. 30 segundinhos só pra gente respirar, a gente vai pro momento jabá e a gente já volta, pessoal. Fala, pessoal, hoje a gente vai falar de um dos nossos patrocinadores, a G2 Brindes Personalizados. Se você quiser canecas, brindes personalizados, canetas e outros presentes para os seus convidados, seus podcasts, para festas e eventos na sua empresa, chama a G2 Brindes. Eu vou colocar o site aí na descrição. Confere lá. Nós temos ADV Moraes Advogados, Dr. Afonso é especialista, advogado que vai resolver o seu problema. Se você caiu em fraudes, fale com ele que ele vai conseguir te dar um atendimento, uma assessoria jurídica para resolver o seu problema. ADV Moraes Advogados, mais de 30 anos no mercado. Confere lá, galera. Rafael, a legislação americana, como o NIST Framework, o Cybersecurity Framework, né? De que forma que ela pode ajudar e como ela é uma norma poderosa e quais normas no Brasil poderiam se assemelhar a essa norma americana? Americana não, ela é internacional, né? Então a gente também pode usar ela no Brasil. Mas existe alguma norma brasileira semelhante ao NIST Framework? Olha, o NIST Framework, ele foi, como eu estava ia comentar, ele é um guia técnico, que ele vai tanto da parte processual, mas também é uma parte extremamente técnica que assegura a implementação de sistemas, a infraestrutura, a organização até de nuvem e tudo como funciona. Então, no Brasil, deve existir várias outras normas, documentos, eu mesmo participei de desenvolvimento de vários, mas normalmente é limitado a escopos dentro do Brasil. Por exemplo, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, ela possui as suas instruções, né, de arquitetura de sistemas, assim, para conectar com o Banco Central, e assim como existe também dentro do mundo de comércio eletrônico. Então, o NIST ele acabou se tornando muito uma base, uma fundação internacional para controle de segurança. Até a questão de segurança quântica já tem niche para isso, normas de niche para isso. Então, de você como implementar sistemas PQC, que é Post-Quantum Computing. Então, eu vejo o NIST como uma fundação global, realmente. Existem vários outros pelo mundo, mas o NIST tem uma autoridade muito grande e o Brasil tem seguido muito o NIST também, por mais que existam esses grupos locais também, como a FEBRABAN, como eu acabei de falar. O NIST ele é muito bom para empresas que, por exemplo, não sabem que nível de maturidade eles estão em segurança. Então, o NIST ele passa um pente fino dentro dos principais pilares ali, né? Exatamente. Bom, Rafael, quando a gente fala em um ataque hack, muita gente pensa que é só atacar banco, e-commerce, né? Mas hoje os alvos maiores e maior preocupação são o ataque à cidade. Qual o real risco de um ataque, por exemplo, que derrube esse sistema de cidades como energia, água, transporte nos Estados Unidos? Infraestrutura Aproveitando, complementando aqui, parece que está tendo ataque na infraestrutura nos Estados Unidos nesse momento. Tá rolando alguns boatos aí. todo dia. Não é só hoje, não. Ataques de infraestrutura crítica são Industrial Control Systems, né, ICS, que é ambiente de automação também, industrial.
mas também qualquer sistemas relacionados à infraestrutura crítica são tratados com extrema seriedade nos Estados Unidos. Desde aquele caso famoso do Colonial Pipeline, que é uma empresa de distribuição de petróleo aqui dos Estados Unidos, que sofreu um ataque de ransomware com sequestro de dados, encriptaram e pediram dinheiro de volta. E esse ataque comprometeu cadeia de suprimentos de combustíveis, né, no Nordeste dos Estados Unidos. E isso foi um grande caso conhecido. Mas hoje vai ter, ontem teve, e diariamente existem ataques em infraestrutura crítica nos Estados Unidos, ainda mais pelas tensões de guerras atuais que a gente está enfrentando contra o Irã. O Irã é um país conhecido por ter um exército de hackers extremamente bem qualificados. Normalmente o Oriente Médio tem exércitos de hackers, assim como os Estados Unidos também tem, o Brasil também tem, que participam no desenvolvimento de armas cibernéticas, cyber weapons, e todas as agências de inteligência possuem seu acesso também a essas armas cibernéticas. Então elas são frequentemente utilizadas. E com amplificação de AI hoje, o potencial de desenvolvimento de ferramentas de ataque cibernético com ameaças do dia zero, zero day, elas são cada vez maiores. Só na semana passada, teve um pesquisador que usou o AI para pesquisar vulnerabilidades só do Chrome, no navegador, e ele encontrou mais de 100 vulnerabilidades em uma semana. Então, quando amplifica, quem é um bom pesquisador de segurança, um bom hacker, ele consegue descobrir muitas vulnerabilidades. Então, isso vale para o ambiente de infraestrutura crítica. Então, imagina os ataques para desligar medições em reatores nucleares, em oleodutos, gasodutos. É profundamente conhecido já esse tipo de vulnerabilidade. Então, proteção de ambientes industriais, né, ICS, é missão crítica. E os Estados Unidos até houve uma executive order, que é um pedido de emenda na Constituição aqui nos Estados Unidos, que é do Trump, e também teve no Biden e vários outros presidentes, sempre ressaltando a importância de infraestrutura crítica da nação. E isso também existe no Brasil, essa preocupação com infraestrutura crítica, mas aqui nos Estados Unidos está num nível muito avançado. O CISA, né, que é a instituição também de segurança cibernética dos Estados Unidos, sempre tem protagonizado muito estar à frente desse tipo de ameaça. Nada é 100% protegido, mas existem controles de arquitetura, como o NIST vem ajudando bastante, não apenas o NIST, mas existem focos também mais para aspectos militares, de defesa, que existem protocolos que são até segredo, né, que não pode revelar com tanto detalhe, mas a boa prática, o manual do bom senso está lá. Então os ataques vão acontecer sempre. Então a gente está sempre pensando que o ataque está acontecendo agora. E você, Rony, que eu gostei que você falou que eu sou um cara de defesa, então esse é o perfil. O Blue Team ele só se protege, né? O time de defesa só consegue se proteger quando você tem uma visão de que está sendo atacado diariamente. Então sempre está investigando os tipos de sinais de comportamento, sinais de ameaças que estão chegando no ambiente, para que possa preventivamente realizar controle de acesso e também cada vez mais ampliar a camadas de segurança na arquitetura, tanto de software quanto de nuvens e tudo mais. Sim. Eu tenho uma dúvida. Rapidinho, eu só perguntei isso porque tem uma notícia aqui que eu vi hoje, eu falei, vou levar isso aqui pro Rafael, que hackers iranianos miram a infraestrutura crítica do ZEUA, alertam agências americanas. E eu e o doutor, a gente estava discutindo no carro. O quanto que o governo realmente libera pra gente de informação do que foi afetado, né? Porque como é que esses caras ficaram sabendo disso aqui, né? Então, da onde vazou? Não, cara, quando uma coisa tá primeiro, Zero, informação zero. Ela já Informação aconteceu. zero. A pergunta que eu ia complementar, que é uma coisa interessante, eu escrevi já um artigo sobre isso, é que Israel ele tem um escudo de segurança, né, com relação a mísseis, né, etc. Mas ele tem também um escudo de cibersegurança. Ele criou um escudo, um dome de cibersegurança ali, porque não foi noticiado, porque, como o Rony falou, é zero. O governo não tinha. Mas já por 2 oportunidades, o Irã, antes da guerra, ele já conseguiu hackear alguns bancos oficiais de Israel e alguns sistemas de cidades lá. Mas isso não foi divulgado. Então, Israel foi desenvolver durante todo esse tempo esse escudo de cibersegurança. Nos Estados Unidos existe esse escudo ou é só realmente agências que ficam investigando, tem um escudo mesmo, um dome lá de segurança em volta de todo o território americano? Isso é bidirecional. Não é só do Irã para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também faz usa armas cibernéticas também. Rússia, Coreia, todos os países possuem, né? Se você olhar o relatório da Microsoft sobre vulnerabilidades e riscos de segurança, eles enquadram os grupos de ameaça persistente, que o Rony estava comentando, os grupos hackers, que na verdade são incentivados por states, né? Por nações.
Então, nações têm times com focos específicos em área de jornalismo, área de mídia, área de tecnologia, área bancária. Então, quando você tem um ataque iraniano dentro de uma instituição financeira israelense, por exemplo, isso é um grupo específico. Assim como tem grupo também de Israel que ataca o Irã e China, Estados Unidos e tudo mais. Então, o DOME, esse termo DOME, que é usado naquela questão do Iron Dome, que é uma questão bélica de proteção do espaço aéreo, quando você pensa em questão de segurança, tenta visualizar como uma infraestrutura paralela a tudo que existe hoje. Então, por exemplo, se houver um ataque físico, por exemplo, nos cabos óticos da internet submarinos embaixo do Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo e tudo mais, ou no Atlântico, qual é o plano B? Como é que está o plano de missão crítica, de disponibilidade de missão crítica para esses países, para essas nações, né? Então, o escudo, ele não é só uma questão de, eu tenho aqui um super firewall, um super antivírus que vai resolver o problema. É questão de arquiteturas secundárias, terciárias e muito mais, usando métodos encapsulados, métodos ocultos, né? A gente chama de covert channels, para comunicações militares, que ninguém consegue interceptar até eles se tornarem conhecidos de novo e alguém quebrar. Como o famoso Enigma da NSA, que já ficou exposto em vários eventos dos Estados Unidos por muitos anos. É uma máquina de escrever que você consegue mandar uma mensagem de um para o outro usando radiofrequência, código Morse e tudo mais, só que é encriptado e ninguém conseguia quebrar. Então, até que alguém conseguiu quebrar o Enigma depois de um tempo. Então, basicamente, o Iron Dome cibernético nada mais é do que medidas secundárias de segurança caso o primário dê problemas. Então, esse é um termo totalmente chamativo, só para causar impacto mais no bate-papo, mas não é nada diferente de boas práticas de arquitetura e segurança da informação. Legal. Agora uma pergunta. Se um país quiser causar o caos, né, em outro hoje, é mais eficiente atacar digitalmente do que uma guerra tradicional, né? Você vê que hoje a gente está conversando aqui e tem uma guerra rolando agora, invisível para a gente, mas ela está acontecendo agora. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, repete a pergunta para mim, só para eu ter certeza que eu vou responder Assim, a ó, coisa certa. vamos lá. Hoje a gente está tendo guerra digital. Enquanto a gente está conversando aqui, inclusive até fazer uma recomendação pessoal, tem alguns dashboards, né, analíticos de ataque em tempo real, né, que são a Fortinet tem o FortiGuard lá que ela Isso. mostra, tem um mapa do mundo e mostra os Isso. países que estão sendo atacados em tempo real. Tem isso na internet agora, você digita lá, Sim. a Kaspersky também tem, várias empresas de soluções de segurança tem. Então, o que eu quero dizer? É mais eficiente atacar digitalmente ou numa guerra tradicional, né? Ambas, né, tem os resultados. Você pode parar um país, você pode desligar um hospital, enfim, parar tudo. E o outro tem ataque com bomba, só que aí tem os antimísseis, enfim. A gente tá vivendo uma guerra digital, né? Já talvez não seja mais interessante voltar a uma guerra de antigamente, física e tudo mais. A bélica. Isso, vamos lá. Eu queria só ouvir de novo para ter certeza que eu estava respondendo a coisa certa. A guerra cibernética, ela já acontece há muitos anos. E esses portais como o da Fortinet, eu trabalhei lá na Fortinet em 2016, e várias outras empresas, Kaspersky, como você falou, tem uns dashboards que são um pouco mais sensacionalistas, que mostram resumos de possíveis ataques cibernéticos acontecendo em tempo real pelo mundo. Claro que não tem como detalhar isso, porque se detalhar vai ser uma exposição alucinada. Então, como é que você sabe que tem um ataque público, né? Então, esses fabricantes, eles tentam indicar vulnerabilidades, ataques que estão acontecendo de uma forma bem superficial, sem expor organizações. Eu falo nas minhas palestras que num futuro breve, isso eu falo há mais de 10 anos, que no futuro breve você não precisaria mais disparar um tiro para você derrubar um país. E os ataques cibernéticos, eles sempre foram, nós chamamos de early warning, ou seja, sempre foram um aviso antecipado de coisas reais que vão acontecer. Então você tem, hoje, um ataque bélico de Israel, Estados Unidos, Irã e outros países ao redor acontecendo, só que o cibernético já estava acontecendo há 10 anos atrás, ou mais. O Irã tenta comprometer a infraestrutura crítica dos Estados Unidos, não é... você vê a porta-voz do Trump comentando que há décadas que eles lidam com ataques. Os ataques não são somente cibernéticos, mas também financeiros, estratégicos, comerciais, venda de petróleo oculto para a China, isso estava vindo da Venezuela. O Trump Tanto é que o Trump foi na força bruta lá para eles liberarem, né, a passagem dos navios lá, né, no Irã.
Estreito de Hormuz. Mas digitalmente também, ou, por exemplo, quando o Israel e os Estados Unidos fizeram o primeiro dia de ataque, eles já hackearam a transmissão da TV estatal iraniana, passando mensagem, ó, pessoal, a gente está do seu lado, a gente está tentando libertar vocês contra o regime terrorista, aquela história toda. Então, o cibernético, ele complementa o bélico e vice-versa. Então, são armas diferentes. E não tem como a gente dizer que o cibernético e o bélico são diferentes. Eles são complementares. Então, o cibernético, normalmente, como ele é mais invisível ao ser humano ordinário, o dia a dia, né? Uma pessoa normal, que está preocupada em trabalhar, pagar conta, cuidar da família, ela não consegue se antenar sobre o que está acontecendo de ataque cibernético. Mas os ataques cibernéticos, eles já têm acontecido de formas colossais. E o que acontece no bélico é um mero respingo do que tem acontecido no mundo cibernético. Então, o cibernético ele acaba servindo como um early warning, um aviso antecipado do que está acontecendo. O bélico ele aparece porque mata as pessoas e as pessoas veem isso, não tem como esconder que uma bomba caiu. Bom, mas já que nós estamos nesse caso, vamos seguir por essa linha, Rafael. Existe aqui também uma outra tradição nossa de pedir para o convidado contar um caso real, uma situação, uma tentativa de ataque que aconteceu, uma infraestrutura ou uma empresa, sem contar realmente a fonte, né, de quem que é as empresas, né? Porque assim, a gente sempre tem que trazer a dor da situação para depois a gente falar em prevenção, né? Assim, o telespectador fica mais ligado no programa contando um caso real, né? A gente sempre conta um caso real. E aproveitando também, eu vou recomendar para você, não sei se você já viu, eu tenho recomendado, sim, eu estou meio preocupado com esse futuro. Assista um filme que está passando na Amazon Prime, chama Justiça Artificial. É um filme que vai ser provavelmente melhor um pouquinho ou pior no futuro sobre essa parte. É uma IA julgando uma pessoa em 1h30, ela julga, ela decide, ela condena e ela executa em 1h30. Obrigado pela indicação do filme. Qual foi, desculpa, o contexto do início da pergunta antes de você recomendar Para o você filme? contar um caso real que você participou, que você ficou sabendo, um ataque, hack. Real. Cara, Real. é claro que jamais posso insinuar qual cliente, Sim. que passou por isso ou que tipo de indústria. Mas quando eu estava na pandemia, ainda no Brasil antes de vir para cá, bem no início da pandemia, eu era diretor de segurança cibernética na Microsoft Brasil e inúmeros casos eu ouvi falar do mercado de ataques do tipo ransomware, por exemplo, né? E, infelizmente, você vê casos de empresas que têm comprometimento de, às vezes, semanas na operação na operação digital, né? Tendo que operar manualmente, voltando na época das cavernas para operar. Então, os impactos são surreais. Então, infelizmente, eu vejo casos de empresas que acabam pagando pelo resgate, pelo sequestro de dados digitais, e isso é um grande erro. Então, acho que agora, o que mais me impactou foi durante as Olimpíadas de 2016, um ataque cibernético massivo contra uma infraestrutura brasileira acontecendo, e só quem conseguia ter os sinais antecipados conseguia se proteger. E eu tive o privilégio de participar disso também. E aqui nos Estados Unidos eu lido com defesa verdadeira defesa cibernética real, com empresas relacionadas ao Departamento de Defesa. Atualmente meus clientes são empresas do high-tech, um mundo digital aqui nos Estados Unidos. Então, meus clientes são empresas que todos nós conhecemos, Google, IBM e tudo mais que você E possa imaginar. aquela Lockheed Martin, essa que é de defesa aí dos Estados Unidos? É Lockheed Martin. A Martin fica aqui, inclusive, em Orlando. Ela é uma empresa de defesa cibernética espetacular. E essas, e até ia comentar sobre isso, quando você fez aquela pergunta sobre o NIST, existe uma norma aqui para empresas conseguirem comercializar qualquer tipo de serviço ou produto com qualquer empresa relacionada à defesa americana. Ela tem que estar compliant com uma regulamentação chamada CMMC. CMMC, que é o Cyber Security Maturity Model Certification. É uma certificação de modelo de maturidade. Sim. É muito comum aqui nos Estados Unidos. Então você precisa certificar para você conseguir fazer negócio com a Lockheed Martin. E a Lockheed Martin, que é LMT na bolsa, precisa estar sempre se certificando no nível máximo para conseguir acessar diferentes níveis de informação de qualquer tipo de organização do governo americano. Inclusive, a Lockheed Martin, ela é usado o framework deles para pen test, teste de invasão mesmo. O pessoal usa os frameworks deles lá, que são frameworks de guerra mesmo, entendeu? Identificar terreno e tudo mais. Exato. As empresas de defesa, eu sou
um investidor de empresas, não que eu esteja torcendo, mas eu tenho que entender que o papel delas é fundamental, assim como empresas que vendem combustível, energia. E defesa é um problema global, ainda mais nos dias de hoje, onde nós não podemos ser ingênuos nesse sentido. Então, eu tenho acompanhado bastante as empresas de defesa. Inclusive, uma delas estava vendo aqui agora que está 150% de valorização já. Aqui não é um canal de investimentos, mas é importante a gente entender o que essas empresas estão fazendo e quais são as dores. Então, a Lockheed Martin, ela realmente desenvolve excelentes frameworks de segurança, derivados do MITRE também, tem um conhecimento profundo de defesa cibernética. São empresas, a Lockheed Martin é uma empresa nativamente de segurança física, bélica, então ela conseguiu estender a sua profundidade cibernética, levando a seriedade do mundo bélico. Então, mas Mudou o existem negócio, mudou, se atualizou para o mundo digital, né? Isso é importante aí. muitos anos já. A Lockheed Martin é uma empresa cibernética há muitos anos. Ela cuida de operação de infraestrutura crítica dos Estados Unidos há muito tempo, de vários É vários outro órgãos. nível, né? É um nível. Segurança cibernética aqui ela é considerada defesa, ela é uma força militar. Assim como existe a aeronáutica, o exército, marinha, aqui tem a defesa espacial e a defesa cibernética. São áreas a mais de defesa militar. É, Inclusive, para você ter uma ideia, o exército americano, a força militar americana é tão surreal que o primeiro e segundo maior exército do mundo é o exército e a marinha. Em terceiro, a China, se não me engano. Em quarto, é a defesa espacial americana. Ou seja, só de pensar de o que é a defesa espacial tão grande? Satélites, o que está acontecendo? E tem a cibernética. Aproveitando aqui, doutor, para você ter uma ideia, essa empresa aí, ela tem um framework que é tática de guerra mesmo. Vou até falar, tem o Cyber Kill Chain, por exemplo, Isso. um deles que é reconhecimento, reconhecer o terreno. Você vê como é bem parecido com a tática de guerra. Weaponization, você se armar, quais armas você vai usar para atacar. É o delivery, é você fazer uma entrega, sei lá, de um malware, alguma coisa. É o exploitation, é você explorar a área do inimigo. Installation, é você instalar alguma coisa lá, deixar algum malware lá, ou alguma coisa que vai permitir que você acesse de novo. Comandar e controlar, que é command and control, é você controlar, de repente, um servidor, uma máquina para fazer alguma coisa, ou várias para efetuar um ataque. E é exfiltration, que é você exfiltrar os dados que você conseguiu adquirir lá dentro. Cara, então é um dos frameworks que eu gosto muito. Mas vamos Maravilhoso. voltar. Vamos voltar para as empresas agora. Vamos sair da área pública, da área de ataque cidades. Existe uma coisa no Brasil, a gente inclusive só trouxe até hoje um convidado. É pouco explorado no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco isso do Brasil e falasse um pouco nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é bem desenvolvido, que é a contra-inteligência corporativa. As empresas hoje, principalmente no Brasil, elas estão sendo espionadas e não sabem disso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa contra-inteligência e comparar o que vocês têm aí com o que a gente tem aqui que está caminhando, né? A gente trouxe aqui o Batistella, não sei se você conhece, ele inclusive tem um livro que é um best-seller sobre contra-inteligência cibernética, né? Ele teve origem militar, né? Ele foi almirante, foi adido militar da Marinha em vários lugares, e ele hoje está na iniciativa privada e trouxe essa contra-inteligência, um assunto pouco explorado, porque a espionagem industrial, ela existe. E essa espionagem industrial hoje não é aquela espionagem industrial antiga, que é só para pegar uma fórmula ou uma imagem do produto. Hoje ela para outra espionagem é para roubo de dados, para outras atividades cibernéticas, né? Fala um pouco sobre isso aí que é muito importante hoje. Contra-inteligência é um tema de defesa. Então, complementa totalmente a nossa conversa do tópico anterior. E contra-inteligência, você conseguir se antever, antecipar de todos esses problemas. Incrível que já tem autores aqui que já puderam explorar esse assunto, mas é importante a gente sempre ter essa visão, a de defesa antecipada, né? Ou seja, você se colocar no lugar de quem está atacando sempre. E também, das vezes, os ataques fictícios, né? Às vezes você está atacando um lado que, na verdade, você está buscando um outro. Assim como foi o caso do resgate do piloto no Irã, que os Estados Unidos simulou um resgate numa região e, na verdade, o piloto estava em outro lugar. Então, a contra-inteligência, ela é uma estratégia, é uma tática militar amplamente utilizada e está totalmente compatível com tudo que a gente está conversando aqui agora. Tem uma... Da parte de defesa cibernética, você tá sempre se antecipando aos tipos as novas criatividades de ataques, né? Usando principalmente agora a inteligência artificial. Então, sofre uma mutação muito grande esse tipo de ameaça o tempo todo. Então, se colocar no lugar de ser atacado é sempre fundamental. Em que ponto você quer explorar mais esse tipo de contexto?
É para empresas, né? Como é que as empresas estão usando isso aí? Ou é desconhecido isso aí? Claro que no mundo do Estado, no mundo público, né? Para o Estado, ela sempre teve isso, tanto na área militar quanto na área administrativa. Agora, as empresas, elas estão sendo espionadas, pelo menos no Brasil, essa assessoria é muito pouca, né? Hoje em dia, eles estão mais na parte defensiva, né? Quando acontece um ataque, defender. Não estão na prevenção, que é o que o Falando de Fraude ele prega, né? A prevenção de cibersegurança, seja humana, né? Porque o fator humano é 70%, e na parte de tecnologia. Então, existe poucas empresas no Brasil ainda que explora a contra-inteligência cibernética. Sim, por isso que o termo contra-inteligência ele é muito subjugado, né? Porque ele realmente a pessoa acha que é só para o aspecto militar. Eu vou te dar um exemplo. Aqui nos Estados Unidos, das empresas que eu ajudo é a empresa espacial. E um dos maiores riscos que essas empresas têm aqui é vazar um projeto. Outro exemplo é uma empresa que tem carro elétrico, vazar o projeto da bateria elétrica. Então, basta um upload errado e você perde todo o seu segredo industrial. Então, proteção contra a prevenção de dados, né, contra vazamentos de dados sigilosos e super críticos para o negócio, isso é uma medida não apenas de contra-inteligência, é uma medida de prevenção contra qualquer tipo não somente de ataques, mas também de sobrevivência do seu negócio. Você não consegue disponibilizar uma tecnologia, uma empresa, ou um projeto, se o seu projeto vai parar na mão de uma nação que está querendo comprometer a sua infraestrutura crítica, por exemplo. Mas imagina se o projeto do foguete da SpaceX para na mão da Coreia do Norte. Né? Imagina a tecnologia do foguete da Ré vai parar na mão da China. Então, existem partes, fragmentos de uma informação que ela pode ser usada para o mal. Imagina a parte de toda a parte de comunicações do Starlink for parar na mão do Irã. É claro que ele já tem. É, os ataques, como acontecem diariamente, a gente sabe disso. Então, muitas empresas, muitos estados, organizações e até organizações criminosas já possuem acesso. Só que às vezes não sabe o que fazer, vende, existe um comércio disso. Então, um comércio de dados sigilosos e a manipulação desses dados não autorizados, eles acontecem amplamente. Então, você tem um negócio, você não pode perder essas informações. E hoje em dia, o pessoal até brinca no Brasil, que infelizmente, você vai fazer uma pesquisa, um CPF, na verdade, você vai fazer uma pesquisa num site que tem todos os vazamentos prévios, consolidados, organizados e catalogados. Então, você está lá, deixa eu ver se esse cara aqui quem é o familiar, quem é o irmão, qual é o salário, qual foi a última declaração de imposto de renda. É tudo público. A única coisa que faz é organizar e estruturar pela identidade, pelo telefone, CPF, no nome da pessoa. E isso está tudo amplamente disponível, só por brechas. Isso é o que você consegue acessar. Imagina o que organizações estatais, nações, times de guerra cibernética conseguem e já possuem guardados. Imagina teras e teras de dados armazenados de forma oculta, discreta, de organizações então e de nações também. Então, a parte de defesa de contra vazamento, ela hoje eu acho que é tratada até como uma piada, até no Brasil. A LGPD entrou num momento muito importante. A lei da Carolina Dickmann, se não me engano, também ajudou. Agora tem a lei do FELCA, que busca a questão do controle de todo o tráfego da internet. Claro que isso aí abre precedente para a muralha da China, muralha de dados também, mas isso aí é outra discussão. Mas você tem que ter esse controle. E, obviamente, eu não vou falar que também nos Estados Unidos não tem isso. Então, sinais de quem está comprometendo informações sigilosas, isso pode vir tanto das organizações, mas também pelas operadoras e todo um conjunto de interceptação, que também é uma arma cibernética. Então, depende do contexto, de defesa estatal, também defesa de organizações. As organizações, como eu falei, elas estão sempre buscando sinais de comprometimento. E com o amplo uso de AI, por exemplo, às vezes um engenheiro de um projeto brasileiro de energia solar milagrosa que tem uma eficiência de 80%. Vamos falar da WEG, digamos assim. E aí a WEG descobre um novo sistema de painel solar. Então, um novo sistema de motor que pode ser usado melhor do que a Tesla. E aí esse projeto vaza. Acabou o valor de toda aquela pesquisa, daqueles milhões ou bilhões de reais investidos em pesquisa e desenvolvimento. Isso vale para pesquisa contra doenças, isso vale para tudo. Então, não é só a fraude financeira, como você falou no início, Afonso. Não, sim, realmente no Brasil a segurança, a cibersegurança ela não é considerada como investimento, sim como uma despesa. Tá? Ela não é considerada que se vazar dados ou tiver algum problema, a imagem da empresa está comprometida. Então, esse é o problema. E leva a sério. Infelizmente, não se leva a sério. Eu já ouvi dentro de empresa brasileira
infelizmente, de que a prioridade é a operação funcionar. Não estou preocupado com o risco de cibernético. Então, aqui Então, isso faz parte, é uma realidade. é, E é a aí, realidade. quando vaza a informação, eu não vejo ninguém ser muito culpado no Brasil. Eu não vejo isso. Você que está no lado legal sabe melhor do que eu isso, mas eu estou longe há muitos anos, então eu não vejo ainda uma consequência real se, por exemplo, uma agência brasileira, uma agência do governo, vazou o dado aqui da Receita. Então alguém da Receita vai ser penalizado, você vai ter uma multa, você vai ter um ressarcimento, você vai ter... Eu Não. não vejo isso. Não Não teve, vejo. não teve. Isso é o que você falou no começo do programa. Falta legislação e falta execução. Porque uma pequena legislação a gente tem. A LGPD, em relação a dados, ela tem a sua penalização pela falta de cuidado, ou pela manipulação, ou pelo não expurgo, mas tem um outro artiguinho lá pequenininho, que quando é organização pública, ela tem um agravante de 20%. Só que fala no agravante de pena, se houver uma condenação. Só que não tem ainda, porque a lei está no espaço para ver uma regulamentação, como vai aplicar essa lei para a empresa pública. A gente pode falar aqui de vários vazamentos de dados, não só do Banco Central, que já tiveram, em 2021, na pandemia, vazou do Serasa, vazou 220 milhões, mais que gente, vazou gente morta, gente viva, a Expedição de São Paulo vazou 11 milhões de dados, então tem vários vazamentos aqui de dados de empresas públicas, né? Mas o que eu acho é que realmente precisa ter uma agência no Brasil, que talvez os Estados Unidos tenha, como aqui tem a Agência Nacional de Dados, ela puna mais. Porque o problema que está faltando é execução. A lei existe, se não existir, pode, antes de criar, de legislar, pode fazer por analogia um artigo parecido para enquadrar esse vazamento de dados, né? Agora mesmo, a gente estava aqui no estúdio, o Rony pediu um remédio. Só um exemplo pequeno, assim, pediu um remédio, eu liguei para uma farmácia para ajudar ele, e aí naquele chatbot burro, mandou antes de eu falar, passar o CPF para ele. Eu não sei o que ele ia fazer com o meu CPF, se ele nem me conhece, eu não estou fazendo nada. Então, assim, a falta de cuidado com as pessoas leva isso para a empresa. A falta de cuidado da empresa leva o poder público. Porque a mesma pessoa que trabalhou, às vezes, que ele não teve educação digital, ele vai ser o CEO de uma empresa, ele vai trabalhar, vai ser um político, ele não tem Isso não é só uma no Brasil, regra. Aí nos Estados Isso Unidos acontece também esse eu descrédito, acho que aqui que o é crime que não pior. aparece, o crime que não mata, ele não é tão grave quanto o crime que mata? Pois é. Antes disso, eu vou te falar o que acontece aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa inacreditável. Se você compra uma casa, você vai receber uma avalanche de correspondências já para tentar. Tenta aqui emitir um título da propriedade da casa. Você vai fazer um seguro, vai chegar várias cartas de outras pessoas, de outras empresas fazendo propaganda. Ou Tudo seja, vazamento de dados, né? Tudo. público o tempo todo. Você não Nossa. faz nada sem estar exposto nos Estados Unidos. Se você pega o endereço de uma pessoa, você já vê quem é o nome da pessoa, a família. Então, as informações são muito abertas nos Estados Unidos. No Brasil, essa informação ela virou. É tanta brecha, tanto vazamento. Aqui também acontece. Mas é tanto vazamento no Brasil que essas informações viraram conhecimento público também. Só que extraoficial. Aqui, como é impossível controlar esse tipo de ataque também, ele acaba abrindo, né? Então, os vazamentos, coisas que são vazáveis, por exemplo. Uma coisa que já vazou foi banco de dados de social. Social aqui é o CPF privativo, a pessoa não pode divulgar. No Brasil, o CPF, ele já foi uma coisa que era meio que pessoal. Agora Acabei já de é falar mais... pro doutor aqui, foi comprar um remédio, tinha que passar o CPF. O CPF da gente voa por aí o tempo todo, cara. Já a primeira pergunta, ainda mais numa farmácia, já para ter controle de quem é que precisa do quê, que está consumindo o quê. Então, essa parte de informações das pessoas é um problema generalizado. E também não é só no Brasil. Então, só para... o Brasil, como falei, é um lado da bagunça. Aqui a informação já está aberta, então já está liberado. Então, é isso. As informações são abertas, não tem muito o que fazer, né? Legal. Agora, vamos fazer um bate-bola rápido aqui, pra gente encerrar. Vamos Uhum. lá. O maior risco hoje, tecnologia ou humano? Humano, muito Deepfake. mais. Boa. Deepfake, hype ou ameaça? Ameaça. Brasil melhora ou piora nos próximos 5 anos? Essa é uma pergunta de 5 milhões de dólares, nem de 1 milhão, viu? Você perguntou pra pessoa que abriu mão do Brasil para mudar de país, mas acho que melhora. Essa daqui eu já sei, mas a segurança perfeita existe? Nada é 100% seguro. Exatamente. Bom, Eu tenho digo que a gente agradecer se você. torna um alvo menor, mas não que você fique 100%, né?
Tem que agradecer sua sinceridade na Rapidinho. última resposta. Então, antes de você falar isso, a questão, Rony, como não existe nada 100% seguro, você tem que deixar o ataque desses 1%, esse 0,1%, cada vez mais caro. Já que ele vai atacar, eu sou a NASA. Nem falei nada sobre o que eu fiz com a NASA também nos anos 90. Não precisa. Olha, doutor, ele escondeu o jogo aí, tá vendo? O doutor querendo... Vai ter que vir de O qualquer doutor maneira querendo para outro cavar isso aí, programa. você escondendo. Ah, não pode. Vai ter que voltar para outro programa, Rony. Pô, cara, mais um que atacou a NASA aqui. Nossa, são as histórias lindas da nossa época hacker de verdade, sabe? Mas hoje eu sou totalmente white hat. Vesti o chapeuzinho branco e o meu objetivo mesmo com a paixão do lado do chapéu preto, chapéu negro, que é o black hat, que é maravilhoso, mas eu sou white hat. Então, eu acho que o melhor white hat é aquele que já vestiu o black hat, que você consegue entender o que acontece. Com certeza. Mas é isso, a questão é deixar o ataque cada vez mais caro. Boa, gostei disso aí. A brecha vai custar R$100 ou se vai custar R$100 mil ou 10 milhões de reais. Então, seus controles de segurança vão deixar o ataque mais barato ou mais caro? Então, essa que é a pergunta que as organizações e os governos têm que se fazer. Rony, chegamos ao fim do programa, Rony. Ah, Infelizmente, já? mas a gente Deixa vai aqui, voltar. doutor, eu e A ele gente que vai vamos voltar falar com ele. do mundo hacker aqui até amanhã. Olha, A gente vai voltar. Um privilégio conectar com vocês, participar, enriquecer a curiosidade do público e contem sempre comigo aqui. Bom, se você curtiu esse episódio e a sequência desse episódio, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho aí, segue a gente no YouTube, e para você poder receber os outros episódios, e fique sabendo que a gente está aqui para trazer a utilidade pública, trazer a prevenção, a cibersegurança, trazer os melhores convidados do planeta, não é do Brasil, exemplo está aí. E o Falando de Fraude protege pessoas, empresas, e antes que o golpe acontecer, fiquem seguros e até o próximo episódio. É isso aí, pessoal, e esse episódio aqui não é só conteúdo, é alerta, porque o crime evolui e quem não evolui junto vira estatística. Fiquem seguros.